Já vimos aqui no canal História dos Videogames como Super Mario Bros. Foi desenvolvido pelo Departamento de Análise e Desenvolvimento da Nintendo no ano de 1985, com o objetivo de ser o clímax de um jogo em cartucho para o Family Computer, que a partir daí ganharia também jogos em disquetes. De maneira inesperada, contudo, o jogo do Bigodudo tornou-se um sucesso no Japão e no recém-desbravado mercado norte-americano. Agora, algum tempo depois da chegada do primeiro jogo da série Super Mario, o desafio era o desenvolvimento de uma sequência à altura, que desse continuidade à recepção positiva do primeiro. É aí que tem início a história do jogo que veremos em mais um episódio de A História dos Videogames. Então, vamos lá! Tudo começa com uma empresa parceira da Nintendo, a SRD, que na época era responsável pela pesquisa e desenvolvimento de sistemas de programação para seus jogos. Ela apresenta um protótipo ainda não concluído no estilo de Mario, em que os personagens poderiam subir ou descer em plataformas com rolagem vertical, ao invés de andar apenas horizontalmente. Kensuke Tanabe, diretor de Super Mario Bros. 2, em entrevista na Game Developers Conference de 2011, contou como essa ideia foi apresentada pela contratada. A ideia era que você teria pessoas subindo verticalmente e você teria itens e blocos que você poderia empilhar para subir mais alto. Ou você poderia pegar seu amigo com quem você estava brincando e jogá-lo para tentar continuar a subir, disse Tanabe. Infelizmente, o truque de rolagem vertical não foi suficiente para nos dar uma jogabilidade interessante. Depois dessa primeira impressão, Shigeru Miyamoto e Tanabe sentam-se para buscar uma ideia interessante para o protótipo. Ambos concluem que não deveria ser descartado, mas que naquele momento o sistema Famicom não teria condições de rodar um multiplayer simultâneo cooperativo, como sugeriu a SRD. Tanabe conta: Miyamoto olhou para isso e disse: talvez precisamos mudar isso. Ele sugere que se faça algo um pouco mais parecido com Mario. Mas como sabemos, contudo, essa ideia não seria inicialmente utilizada para Super Mario. Em torno de um ano depois, Tanabe receberia instruções para desenvolver um jogo utilizando os mascotes de um certo festival japonês de nome Yumikojo. Foi exatamente aí que ele decidiu aplicar as ideias do protótipo apresentado. Logo após o lançamento do primeiro Super Mario, Shigeru Miyamoto delega ao seu diretor-assistente, Takashi Tezuka, juntamente com a equipe de pesquisa e desenvolvimento número 4 da Nintendo do Japão, a tarefa de produzir uma sequência, que deveria fazer uso do mesmo motor gráfico e jogabilidade. John Irving conta em seu livro Super Mario Bros. 2, que Tezuka notou como os japoneses dominaram facilmente o primeiro jogo, e portanto precisava de uma sequência mais desafiadora. Ele acreditava que se o jogo apresentasse o mesmo nível de dificuldade do primeiro, poderia tornar-se entediante e ser descartado rapidamente. Isso levou a aumentar exageradamente o nível de desafio, desbalanceando a curva de aprendizado, que no primeiro jogo de Super Mario foi responsável pela sua fácil aceitação. Agora, será que os jogadores de Super Mario Bros. 2 estariam dispostos a empregar o tempo e empenho suficiente para alcançar a perícia necessária ao jogo? Essa questão levou até mesmo a Nintendo a fazer a impressão de um rótulo na embalagem do jogo, que dizia, para super jogadores. Enfim, em 3 de junho de 1986, foi lançado no Japão Super Mario Bros. 2 para o Family Disk System. Como era de costume, a Nintendo of America recebeu o novo jogo de Super Mario para uma pré-análise, antes de lançá-lo no mercado ocidental. Evidentemente, esperava-se que a sequência de Mario continuasse a vender muitas cópias e consoles do Nintendo Entertainment System, e que desse continuidade ao grande sucesso do primeiro jogo. Mas qual foi a surpresa dos analistas de Minoru Arakawa, presidente da divisão Nintendo americana? Howard Phillips, o Game Master e porta-voz da Nintendo, conta sua experiência por volta do fim de 1986.
Ele disse: "À medida que continuei a jogar, descobri que Super Mario Bros. 2 me pedia repetidamente para dar um salto de fé, e que cada um desses saltos resultou na minha morte imediata. Esse não era um jogo divertido de jogar, era um castigo imerecido. Larguei meu controle, surpreso que o Sr. Miyamoto tivesse escolhido projetar um jogo tão doloroso." Em outras palavras, Phillips estava dizendo que o jogo era excessivamente difícil, a ponto de chamá-lo de doloroso. Ele acreditava que Super Mario Bros. 2 não seria bem aceito pelos americanos, que não conseguiriam se divertir, e disse: "Não se divertir é ruim quando você é uma empresa que vende diversão." Então, utilizando-se da sua autonomia regional e desejando evitar arriscar a popularidade da franquia, a Nintendo of America recusou a localização do jogo. Em vez disso, solicitou uma sequência de Super Mario Bros. Mais amigável ao jogador para lançamento fora do Japão. Aqui voltamos ao protótipo apresentado pela SRD. Kensuke Tanabe, em meados de 1987, é incumbido de produzir um jogo em cooperação com a emissora de televisão Field Television, para promover um evento de tecnologias de mídia chamado de Yumi Kojo 87. Os personagens mascotes inventados para esta exposição tornariam-se as estrelas do jogo, uma família composta pelo menino Imagine, sua namorada Lina e seus pais Mama e Papa. O resto dos personagens do jogo, incluindo o vilão principal chamado Mamu, foram criados pela Nintendo para o projeto. Chris Kohler revela em seu livro A História Secreta de Super Mario Bros. 2 o que Kensuke Tanabe contou da ocasião em que recebeu a responsabilidade de dirigir o jogo. Ele contou: "Lembro-me de ser parado na Field Television um dia, receber uma folha com os personagens do jogo. Quero que você faça um jogo com isso." Com a participação de Shigeru Miyamoto, Hideki Kono como designer e Koji Kondo na composição da trilha sonora, o jogo, que se passa dentro de um livro e ambientação árabe, é lançado no Japão em 10 de julho de 1987. Doki Doki Panic tornou-se um dos maiores sucessos do Famicom Disk System da Nintendo. No Ocidente, o que faria a subsidiária americana para entregar ao público uma sequência à altura de Super Mario Bros? Gayle Tilden, da Nintendo of America, lembra que o pedido do presidente Minoru Arakawa para converter o jogo Yumi Kojo Doki Doki Panic em uma sequência de Mario foi estranho no início, mas não incomum, visto que a Nintendo já havia transformado um protótipo cancelado de Popeye em Donkey Kong. Embora com alguma resistência, a parte japonesa enfim concordou com a conversão e publicação de um novo jogo de Super Mario para os jogadores americanos. Era melhor isso do que arriscar a perda de um mercado em expansão. Lembra do conceito inicial de jogo apresentado pela SRD que vimos lá no começo deste vídeo? Ele foi inicialmente descartado. Agora, contudo, esse protótipo inspirou toda a jogabilidade inovadora de Yumi Kojo e Super Mario Bros. 2. Até aquele momento, poucos jogos utilizavam-se da rolagem vertical e horizontal juntas. Para a conversão, algumas mudanças gráficas foram feitas no design dos níveis, animação e personagens. A equipe RD4 modificou as figuras de Imagine, Mama, Lina e Papa para Mario, Luigi, Princesa Toadstool e Toad, construindo-os sobre seus respectivos modelos. Isso quer dizer que cada um dos 4 personagens teriam características próprias. Essa foi a primeira vez que Mario e Luigi tiveram alturas visivelmente diferentes, dando origem à animação das pernas de Luigi, que ganhou a habilidade de salto aprimorada, que no jogo original era visto no personagem Mama. Como Yumi Kojo não fazia uso do botão B do controle do NES, foi adicionado a tradicional capacidade de correr em Super Mario. Outra alteração interessante foi a capacidade que Mario tinha de crescer e encolher quando comia cogumelos. Isso foi adicionado ao jogo, uma vez que não estava presente no original. Mas a implementação trouxe também alguns problemas. Tanabe comentou: "Quando os personagens foram reduzidos a uma versão menor de si mesmos, foi fácil se esgueirar por partes do nível que você não deveria passar. Então, aumentamos a cabeça dos personagens para que não pudessem passar."
Yumi Kojo Doki Doki Panic não precisou de profundas alterações para sua conversão na série Mario, pelo fato de seus elementos de jogabilidade já estarem fortemente enraizados nele, uma vez que o protótipo original tinha como um de seus objetivos ser uma sequência de Super Mario. Entre alguns exemplos de semelhança entre as versões estão a estrela da invencibilidade, efeitos sonoros de moedas e pulos, blocos, zonas de dobra e a trilha sonora do compositor de Super Mario, Koji Kondo. O lançamento internacional do port para Super Mario Bros. 2 aconteceu em outubro de 1988, coincidindo com o lançamento de Super Mario Bros. 3 no Japão, jogo esse que não chegaria a outros mercados antes de 1990. Super Mario 2 foi um sucesso comercial, sendo mais vendido nos Estados Unidos por 14 meses consecutivos, de outubro de 1988 até novembro de 1989. Também recebeu muitas críticas positivas da imprensa especializada. O crítico de videogames da Entertainment Weekly, Bob Strauss, o classificou como o 6º melhor jogo no ano de 1991. Ele escreveu: "O segundo e ainda o melhor da série Super Mario, no qual o corajoso encanador Mario e seus amigos lutam contra o malvado Wards e suas tropas de Shiguis e Twitters. Mario atropela seus inimigos com nabos gigantes, Luigi salta sobre suas cabeças e a princesa Toadstool flutua serenamente acima da briga. E confira o malvado Mauser, um roedor que lança bombas com sombras totalmente radicais." As contribuições para o port foram tão significativas que o jogo foi relançado no Japão no ano de 1992, com o título Super Mario USA. Da mesma forma, a Nintendo posteriormente relançou o Super Mario Bros. 2 japonês na América como The Lost Levels, ou Os Níveis Perdidos, sendo parte da compilação Super Mario All-Stars no Super NES. Em 1993, a Nintendo ainda lançaria um pacote de jogos aprimorados da série Super Mario, intitulado All-Stars, incluindo Super Mario Bros. 2. A versão contava com gráficos e sons mais modernos possibilitados pelos recursos do Super NES, bem como pequenas alterações e algumas mecânicas de colisão. Agora seria possível alterar o personagem após perder uma única vida, enquanto a versão original permite alterá-lo somente após completar um nível ou quando o jogo perde todas as suas vidas e escolhe continuar. Nessa versão, o jogador começa com 5 vidas em vez de 3, e conta com a possibilidade de salvar o jogo na fase escolhida, graças a uma bateria incluída no cartucho de Super Mario All-Stars. Nos meses de março e abril de 1996, o Super Nintendo ainda receberia, por meio do add-on Satellaview, uma transmissão em 4 volumes do jogo intitulado BS Super Mario USA Power Challenge, com aprimoramentos audiovisuais, jogabilidade semelhante e conteúdo inédito. Em 21 de março de 2001, Super Mario Bros. 2 ainda seria relançado na sua versão All-Stars como um dos títulos de lançamento para o Game Boy Advance, apresentando vários novos recursos, como a adição do inimigo Robirdo, um birdo robótico, a adição do desafio Yoshi, em que os jogadores podem revisitar os estágios para procurar Yoshi Eggs, e um novo sistema de pontuação, semelhante ao usado em BS Super Mario USA. Super Mario Bros. 2, na sua versão ocidental, deixou um extenso legado para a série Super Mario. A capacidade de levantar e arremessar inimigos e objetos, característica que definiu o protótipo apresentado pela SRD, tornou-se parte do repertório permanente da franquia. A mudança de design dos personagens originais de Yumi Kojo acabaram também por definir as habilidades físicas dos personagens de Mario. Muitos anos depois, o jogo Super Mario 3D World para o Wii U utilizou os personagens jogáveis com as mesmas habilidades. A ideia original de um multiplayer cooperativo simultâneo foi finalmente implantada em New Super Mario Bros. Wii, graças às capacidades de hardware do Nintendo Wii. Muitos outros recursos e personagens foram também assimilados no universo de Mario, aparecendo em jogos subsequentes.
Lembra do desenho animado apresentado nos anos 90 como Super Mario Bros. Super Show? Até mesmo essa série foi baseada em personagens, cenários e músicas de Super Mario Bros. 2. Enfim, o que começou como uma sequência muito semelhante ao primeiro jogo de Mario, por sua excessiva dificuldade, foi rejeitado pela Nintendo americana, gerando um port fantástico de um game que nasceu destinado a ser um jogo de Super Mario. Alguns o chamam de o pior ou o mais diferente jogo de toda a série. Contudo, Super Mario Bros. 2 contou com ampla aceitação de público e crítica, e suas mecânicas inéditas no jogo que deu origem à série acabaram por se tornar um padrão. Assim, é possível afirmar que Super Mario Bros. 2 foi responsável por diversificar e complementar a série Super Mario. Um jogo muito especial que certamente marcou a infância de muitos jogadores ao redor do mundo e continua a trazer boas lembranças até hoje. Muito obrigado por assistir a mais um episódio de A História dos Videogames e até o próximo!